A partir de agora, o programa Ponto de Fé. O trágico final da história de um garoto que se apaixonou por uma personagem criada por ele mesmo com inteligência artificial. O menino de 14 anos acabou perdendo a vida e a mãe dele agora acusa a empresa de gerar dependência emocional no filho e briga na justiça. Segundo ela, Suel ficou viciado e apegado emocionalmente e teria se matado após ter interações com a personagem da plataforma. O menino se matou no banheiro de casa com a arma do padrasto. A mãe busca uma indenização pelos danos causados em decorrência da perda. Meu filho está morto. Estamos atrasados em proteger nossos filhos. It's gone. A ausência de proteção e a vulnerabilidade das famílias frente às influências externas. A cada novo caso, ficam evidentes as fragilidades enfrentadas por muitos, com tragédias recorrentes. A segurança e o apoio, que deveriam ser prioridades no ambiente familiar, muitas vezes cedem lugar a conflitos e sofrimento. Desce, filho! Desce do carro! A Polícia Civil indiciou o médico André Batista, suspeito de matar a esposa, a enfermeira Patrícia Rosa dos Santos, em Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre. De acordo com a investigação, o homem teria usado o medicamento de uso restrito para cometer o crime. Segundo a polícia, o homem teria dopado a esposa colocando sonífero em um pote de sorvete e depois aplicado nela outros medicamentos em doses fatais. O motivo de tudo isso ainda é um mistério. A polícia também indiciou uma equipe do SAMU de Canoas por adulteração do local do crime. O médico está preso preventivamente. Famílias marcadas pela dor e pelo medo. Muitos convivem com problemas não resolvidos, que afetam o dia a dia e prejudicam as relações familiares. Desentendimentos, frustrações, criam barreiras que distanciam as pessoas mais próximas. E quando aqueles que deveriam proteger se tornam uma ameaça. Infelizmente, muitos lares vivem essa realidade. Um homem de 74 anos perseguiu e atirou contra a própria filha de 24 anos, estudante de odontologia, em Belo Horizonte, Minas Gerais. A jovem e o pai foram encaminhados para o hospital. A família possuía histórico de violência. A vítima já havia solicitado uma medida protetiva contra o pai. A arma usada no crime foi apreendida. Segundo os moradores, há pouco mais de um mês, a esposa do idoso resolveu se separar. O homem saiu do imóvel da família, contudo, não aceitava o término do casamento e ainda culpava e ameaçava a filha de morte pelo fim do relacionamento. O papel da família é essencial, mas nos dias atuais, diversas situações podem gerar incertezas e afetar essa base tão importante que é o núcleo familiar. Diante disso, como manter a família segura e protegida em um mundo cheio de ameaças? Sem dúvida nenhuma, somente com a ajuda de Deus, porque a matéria e os acontecimentos, eles são alarmantes. E isso nós temos visto todos os dias nós vemos matérias assim como a que assistimos agora. Pessoas, famílias sendo destruídas, lares sendo destruídos, pessoas vivendo sem nenhum respeito umas para com as outras, filhos, filhas, mães, pais se autodestruindo. Isso tem sido um retrato da sociedade e, como nós acabamos de dizer, somente Deus para ajudar e mudar uma situação como a que nós acabamos de assistir. Eu tenho aqui comigo nos estúdios o pastor Hider, e aqui, pastor Hider, muitas pessoas também no nosso país, aqui no Japão, têm vivido assim. Muitos lares aqui têm sido destruídos,
muitas famílias, muitos jovens têm perdido até mesmo a vida por conta de não haver essa estrutura familiar e, obviamente, por conta de não haver a presença de Deus na vida das pessoas. この世の中はとても狂っています。多くの家族は問題を抱え、子は親を殺したり、親は子を殺したり、いろんな悪いニュースが私たちは見ることができます。しかも毎日良くないニュースを私たちは目に見ます。でもどのようにして私たちはそれを解決することができるのでしょうか。家族が平和があり、喜びがあることができるようになりましょうか。それは神様だけの手伝いが私たちに必ず必要としています。E se você se encontra numa situação como a que nós acabamos de assistir agora, você está aí nos assistindo agora ou conhecem pessoas que estão vivendo exatamente assim. Não existe mais um entendimento. Vocês não conseguem mais trocar uma palavra de afeto, de cuidado, de amor, de carinho dentro das suas casas. Vocês têm vivido e todos os dias acontecem discussões, brigas. Todos os dias um bate a porta e diz, olha, eu não volto mais. Outros, de fato, não voltam. Se você precisa de ajuda, porque você se encontra vivendo nessa situação, pega o seu telefone agora. Talvez você tenha batido em portas, tenha buscado ajuda em lugares e não conseguiu. Pega o seu telefone e liga para a nossa central de atendimento, porque nós temos pessoas preparadas e dispostas a ajudar você agora mesmo. O nosso pastor está na central de atendimento. Pastor Emerson, essa pessoa que necessita, ela pode ligar. Exatamente, Bispo Alexandre, ela pode ligar e buscar ajuda, né? Como nós temos visto aí, infelizmente, a violência não apenas tem se dado da porta para fora de casa, mas também dentro de casa, no convívio familiar, aonde há mágoas, há ódio, há raiva, como nós vimos o pai, né, que cometeu homicídio contra a filha. Infelizmente, muitos lares estão sendo destruídos. Mas nós estamos aqui para atender você, mãe, pai, filho, você que busca e preza por um lar feliz, por um lar harmonioso. Você pode buscar ajuda neste momento. Nós estamos aqui na nossa central, à sua disposição. Você que se encontra depressivo, vivendo à base de remédios, de calmantes, você que busca no vício um refúgio para tentar amenizar, sabe, esse problema que você está passando, essa dor que você traz dentro de você. O nosso telefone é o 053-413-1661, 080-97-25661, é os meios dos quais você pode agora buscar ajuda espiritual. Muito obrigado, pastor Emerson. Daqui a pouquinho nós vamos também estar realizando a oração da fé. Você pode ter aí preparado na sua casa um copo com água, uma garrafa com água, que nós, no momento da oração, vamos abençoar para que possamos participar da mesma juntos e sermos abençoados. E você vai ver que, de fato, pessoas têm alcançado ajuda, assim como no testemunho da Fabiana. Eu era uma pessoa assim, tipo assim, de aparência, né? Eu mostrava ser um tipo de pessoa que eu não era. Era uma pessoa assim muito triste, muito vazia. Eu chorava sem ninguém perceber, né? Eu chorava sempre escondida. Mas quando as pessoas vinham conversar comigo, eu estava sempre feliz, né? Eu estava sempre sorrindo, né? Para mim as coisas estavam tudo bem, mas não tava. Eu casei, o meu marido bebia, ele era assim agressivo comigo, né? Em casa. Mas assim, na frente das pessoas, não. Na frente das pessoas, tá tudo bem. Aí eu ia tocando a vida, né? Eu ia tocando minha vida, normal, né? Aceitava, achava assim, normal, né? O que tá acontecendo, né? Que minha mãe passou por isso, eu também passei. Eu achava assim que era um karma, que era normal. Eu não conhecia Deus, né? Porque desde pequena falava assim, você tem que fazer primeira comunhão, você tem que fazer crisma, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo.
Mas de Deus mesmo, eu não conhecia. Já passou, assim, pensamentos ruins na minha cabeça. Tipo, eu não quero mais viver. Se for para mim viver nessa situação, assim, eu não quero mais. Né? Só que na época eu já tinha um filho pequeno. Aí eu pensava assim, se eu morrer, o que vai ser dele? Quem vai cuidar dele para mim, né? Como que vai ser? Teve uma noite que eu e meu esposo, a gente discutiu. Ele tinha bebido bastante, né, nessa festa. E quando a gente chegou em casa, ele me agrediu. É algo assim que eu não esperava, porque eu sempre via ele, o meu pai, agredindo a minha mãe por causa de bebida, por causa de tudo, né? Aí acabou se repetindo essa história comigo. Depois daquela agressão, né, o que o meu esposo fez comigo, aí o tempo foi passando e uma noite a gente estava assistindo televisão, aí a gente viu a programação da Igreja Universal e era numa sexta-feira. E ali foi mostrado que a raiz daquele problema era espiritual. Aí que a gente foi entender. Aí o meu esposo começou a ir. Ele foi mudando, né, o caráter dele, o jeito dele. Aí ele pegou e me convidou para ir nessa igreja. Aí eu fui. Ali quando eu cheguei na igreja, eu fui assim muito bem recebida. E eu cheguei assim com preconceito na igreja. Aí eu vi a transformação do meu esposo. Eu vi que ele começou a mudar, ele começou a ficar diferente em casa, começou a ficar diferente comigo. E eu falei, daí eu pensei assim, eu quero isso para mim também, né? Porque não adianta eu ficar me lamentando, ficar chorando, que eu tô vendo que nessa igreja, né, da Universal, se mudou ele, pode me mudar também. Até que numa quarta-feira à noite, na igreja, que eu comecei a buscar de todo o meu coração, né, pro Senhor Jesus, que eu queria uma mudança na minha vida. Eu estava cansada de ficar sofrendo, de ficar chorando, ficar me lamentando. E falei para Jesus, falei tudo que eu estava sentindo, toda a mágoa que eu sentia, eu entreguei lá no altar. E eu fui selada com o Espírito Santo. Deus, ele se tornou um pai tão presente na minha vida que hoje ele fez morada em mim. Que hoje eu posso contar com ele para tudo. Hoje meu casamento está transformado. Se antes a gente ficava junto só para brigar, hoje não. Hoje a gente fica junto para falar as coisas de Deus. E essa felicidade que hoje habita em mim e no meu esposo é graças ao Espírito Santo. E o mesmo Deus quer fazer na sua vida. Ou seja, veio de uma vida sofrida, de uma vida quebrada, de uma vida de lágrimas, porém, assistindo a programação, que obviamente não foi por acaso, o próprio Deus já tinha aquilo ali preparado para ela, assim como eu creio que Deus também tem essa programação preparada para você, porque Ele quer mudar a sua vida. Agora, se você não aceita a proposta dele, aí Ele não tem como ajudar você. Mas se você aceita a proposta dele e dá um passo em direção a Deus, com toda certeza, Ele vai te ensinar como ir e o que fazer, e então vai começar a agir na sua vida para que você venha ter uma vida nova. Vamos ler agora o que diz a palavra de Deus. O próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não desanime. Se puder colocar de tela dividida aí para mim agora, por favor. Veja bem o que diz essa palavra. O próprio Senhor irá à sua frente. Deus, Ele quer ir à sua frente.
o testemunho que você acompanhou, a pessoa, ela não tinha Deus à frente. Então, a vida ia de mal a pior. Mas, ao tomar uma atitude de fé, ao tomar uma atitude em direção a Deus, ao colocar Deus como prioridade na vida, então Deus assumiu o primeiro lugar, Deus foi adiante, esteve com ela, tem estado com ela, então já não mais a deixará e então já não mais também a abandonará. Então, desta feita, você não precisa ter medo. Quando nós, Pastor Rieder, colocamos Deus à frente, quando Deus vai à frente, não tem porquê nós ficarmos com medo, não tem porquê nós assumirmos a dúvida ou o problema. Quando Deus está à frente, ainda que os problemas se levantem, ainda que as dificuldades venham, Deus vai nos ajudar. Por isso, não precisamos temer. 誰にでも問題はあります。どんな人でも、たとえ教会に来ていても。だから皆さんにこの聖書の言葉を学んでいただきたいと思います。聖書にはこのように書かれています。主ご自身があなたに先立っていき、主ご自身があなたと共におられる。主はあなたを見放すことも見捨てられることもない。恐れてはならない、おののいてはならない。新明記31の8節に書かれています。主が私たちの先におられるとき、私たちの問題はすべて解決することができます。学んでください。すべてです。人間にできないことも神様にはできるようになります。なので恐れる必要はありません。人間のようにあなたを見捨てることもなく、見放すこともありません。だから教会を誘っています。皆さんの人生が本当の幸せを得るために。Exato. Agora nós vamos ao áudio de um amigo que necessita de ajuda. Eu e minha esposa estamos desempregados e as brigas têm sido constantes. Uma das brigas eu peguei no pescoço dela e enforquei, mas não com intenção de matar, pois nunca tive essa intenção, mas na hora da raiva tive de assustar. A última briga agora, eu peguei no pescoço dela novamente e peguei uma faca para assustar, e a intenção não era de matá-la, e sim que a polícia viesse e eu como se estivesse com ela como refém e eles atirassem em mim para tirar a minha vida. Eu estou desesperado, é o desemprego, essas crises, é a falta de dinheiro. Estamos separados, estou morando na casa da minha irmã, mas eu amo muito ela, mesmo que eu tenha feito todas essas bobagens. Eu acho que o desespero é por causa do gostar e eu estou precisando de ajuda. Amigo, o desespero não é por conta do gostar, o desespero é por conta da atuação no mal na sua vida. A gente vê que existe um problema espiritual. Você já agrediu, você já até pegou a faca, você já até pensou em alguém atirar em você e passo a passo você está vendo que a sua vida está indo de mal a pior. Antes que aconteça o pior, por que não dar a Deus uma oportunidade para lhe ajudar? Toma uma decisão agora. Dê um passo em direção a Deus. Muitas pessoas, assim como você, amigo, viviam da forma como você está vivendo. Muitas pessoas pensaram um dia em dar cabo da própria vida. Muitas pessoas um dia fizeram coisas que hoje elas se arrependem amargamente. Ou seja, poderia ter sido evitado se tivesse buscado ajuda na pessoa que tem a condição de ajudar. E essa pessoa é o Senhor Jesus Cristo. Então, se você quiser ajuda, e você que nos assiste está a viver uma situação como a do amigo, antes que aconteça o pior, dê a Deus uma oportunidade para Ele lhe ajudar. Vá até uma igreja mais próxima da sua casa. Daqui a pouquinho a gente vai falar para você como você pode nos encontrar. Tem aí o QR Code na sua televisão, aí no seu aparelho receptor. Você pode nos procurar, porque ali estaremos prontos para ajudá-los.
tenha certeza. Agora vamos assistir o testemunho da Fabrícia, que era uma pessoa muito nervosa, uma pessoa muito descontrolada, mas que alcançou ajuda. Eu era uma pessoa muito nervosa, tinha um comportamento muito agressivo, não tinha paciência com nada, nem com ninguém, era extremamente briguenta, gostava de brigar com todo mundo. Tinha uma raiva dentro de mim que eu não sabia explicar, não tinha vontade de viver, passava-se pela minha cabeça pensamentos de suicídio a todo momento, porque eu achava que a minha vida, ela não tinha sentido, ela não tinha razão. Havia uma depressão, uma tristeza dentro de mim, um vazio, um buraco que eu não conseguia preencher com nada. Por mais que eu estivesse cercada com os meus amigos, por mais que eu fosse na balada, nada conseguia mudar o meu interior. Eu sentia aquela alegria momentânea que logo passava, porque quando eu estava sozinha, eu olhava para dentro de mim e eu via o quanto vazia eu era. O quanto insatisfeita comigo mesma, com a minha vida eu era. Às vezes as pessoas perguntavam para mim o que eu estava fazendo, o que eu iria fazer, não gostava de dar satisfação para ninguém das minhas atitudes. Isso me deixava revoltada, indignada. Não gostava de falar para ninguém o que eu pensava, o que eu gostaria de fazer, porque eu achava que ninguém tinha nada a ver com a minha vida. Por mais que eu estava triste, por mais que eu estava insatisfeita comigo mesma, eu achava que eu era dona do meu próprio nariz e pronto, acabou. E isso gerava em mim agressividade, porque eu respondia às pessoas com grosseria, eu não tolerava as pessoas olhar para mim de maneira que eu não gostava, que eu logo já queria arrumar briga. Tudo isso gerava dentro de mim uma insatisfação com a vida. E foi ao ponto de eu ter a oportunidade de chegar na Igreja Universal e ouvir falar do Espírito Santo. Que se eu recebesse o Espírito Santo, a minha vida ia mudar. O meu interior ia ser transformado se eu recebesse o Espírito Santo. E foi onde eu decidi que eu queria ter o Espírito Santo na minha vida. E para isso, eu abri mão de horas extras no meu serviço, eu fiz propósitos através das vigílias, eu abri mão das minhas vontades, dos meus quereres, de amizades, de baladas, em prol de receber o Espírito Santo. E quando eu recebi, o meu interior mudou. O vazio que havia dentro de mim, ele foi preenchido. A agressividade, a raiva, a revolta que eu tinha dentro de mim, ela sumiu, ela desapareceu. E o Espírito Santo preencheu com amor, preencheu com a paciência, preencheu com o controle, com o domínio próprio diante das situações difíceis, né? Me ensinou a ter domínio sobre as minhas atitudes em relação às outras pessoas. E a importância do Espírito Santo na minha vida hoje é que Ele é a minha vida, porque sem Ele eu não tinha vida. A vida que você tem levado tem sido um peso sobre os seus ombros. Eu passei semanas pensando em morrer, que eu só queria morrer, eu não aguentava mais respirar. Respirar para mim, na verdade, era um fardo. Preso em um círculo do qual parece impossível sair. Eu comprei crack, aí eu comprei um veneno de rato, eu misturei tudo. Fiquei bebendo com cachaça e usando droga. Que eu tinha certeza que ali eu ia morrer. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Foi quando eu cheguei até a igreja, né? Eu fui caminhando até o altar, eu me ajoelhei e eu falei para Deus, Deus, eu não aguento mais. Se o Senhor existe, se o Senhor se importa comigo, me ajuda. Deus tirou toda a dor da minha alma. Entrou uma alegria dentro de mim que nunca tinha entrado antes. Deus, ele entrou dentro de mim. E eu era uma pedra, assim, mas era uma pedra de crack. E Deus mostrou que tem jeito. Olha eu aqui. Neste domingo, 24 de novembro, o domingo do Não Quero Mais Essa Vida. Às 7, 9h30 e 18 horas. Em Hamamatsu e em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Normalmente, quando nós não queremos mais alguma coisa, quando nós não queremos mais algo que temos, nós procuramos dar para alguém. E dependendo do que nós
estaremos dando, as pessoas aceitam sim ou não. Agora, a nossa vida, essa vida que você não quer, se você tentar dar para qualquer pessoa, ninguém vai aceitar. Pastor Emerson, mas se essa pessoa decide dar essa vida para Deus, Deus aceita, porque Ele tem poder para transformar e dar de volta uma vida novinha para essa pessoa. Exatamente. Quando chega aquele pensamento do qual a pessoa pensa, a minha vida não tem sentido, a minha vida não tem valor, para que viver sofrendo? É nesse momento quando se recorre a Deus, buscando a Deus como nós vimos, Deus transforma por completo a vida desta pessoa. E há muitas pessoas que estão precisando dessa vida transformada, entrar em contato conosco aqui na nossa central de atendimento, que é o caso da Thaís. Ela diz: peço oração pela minha família, especialmente pelo meu filho, que Deus abra uma porta de emprego para ele. A Lázara, ela diz: peço oração pelo irmão que se encontra preso. Você que precisa de ajuda, de uma orientação, de uma palavra de força, de ânimo, diante de tantas que você ouve de forma negativa, nós estamos aqui à sua disposição, tá certo? 053-413-1661, 080-9725-661, através do nosso e-mail atendimento@universaljp.org, você pode buscar ajuda espiritual. Muito obrigado, pastor Emerson. Todos que ligaram, deixaram os nomes para a oração. Nós vamos orar agora. Você que pode preparar ou preparou um copo com água, é momento de oração. Vamos falar com Deus. Com certeza, Ele vai nos ajudar. Se você não sabe para onde seguir, se você percebe que não quer mais fingir, levante a cabeça e não olhes para trás. Chame a Deus, chame a Deus. Não importa onde você esteja neste momento, Deus está pronto para responder a sua súplica. Aproxime-se de seu aparelho receptor. Pela fé, vamos entrar diante do trono do Altíssimo. É momento de oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, estamos agora na Tua presença orando por todos estes que já não sabem mais o que fazer com suas vidas. Pessoas que, como amigo, têm tomado decisões erradas, pessoas que estão desesperadas, pensando que para as suas vidas não tem mais jeito. Meu Pai, agora mesmo, aonde quer que essa pessoa se encontre, essa pessoa que está doente, essa pessoa que está num leito de dor, essa pessoa que está atrás das grades, essa pessoa, meu Deus, que se vê todos os dias indo de mal a pior, meu Pai, traga a solução agora. Para tantas pessoas, o Senhor tem trazido a solução, tantas pessoas têm sido ajudadas pelas Tuas mãos. E eu oro então para que estas que oram conosco agora também sejam ajudadas, meu Pai, e se levantem para que deixem para trás essa vida velha, essa vida, meu Deus, que essa pessoa já não quer mais. Espírito do Altíssimo, nós juntos apresentamos estas vidas a Ti, porque de fato, meu Senhor, se formos apresentarmos essas vidas a qualquer pessoa, meu Pai, ninguém quer, ninguém vai aceitar. Pessoas, meu Pai, que já têm batido em portas, que têm feito tratamentos, que têm buscado, meu Deus, auxílio e ajuda com profissionais. Até hoje a situação não mudou, a situação tem se tornado ainda pior. Meu Deus, mas quando nós nos achegamos a Ti, quando nós trazemos as nossas vidas ao Senhor, é impossível, meu Pai, quando nós colocamos a nossa fé em Ti, de não obtermos respostas do Senhor. Então responda-nos agora, meu Pai, e ajuda essa pessoa, cura esta criatura, liberta esta pessoa, meu Pai, e
a partir de agora, a partir desta oração que fazemos, ela já comece, meu Deus, a ver e ter sinais, provando para ela que sim, com o Senhor é possível. Nós abençoamos a todos os que oram conosco agora, meu Pai. Em todo o território japonês, em todo o mundo, aonde essa pessoa estiver a nos assistir agora, meu Deus, que ela seja abençoada para a glória do Teu santo nome. Nós consagramos a esta água e que ao bebermos, meu Pai, venhamos receber ainda mais de Ti. É o que nós cremos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus. Bebam com fé. Chame a Deus que tua vida logo mudará. Ele cura a ferida, te libertará. A verdade e a vida Ele quer te dar. Chame a Deus, chame a Deus. Além dos sinais da natureza e das guerras, outros sinais apontam para o fato de que estamos nos últimos dias e as profecias já estão se cumprindo. É isso mesmo, as profecias já estão se cumprindo. Este mundo não sabe o que o aguarda, mas você pode saber e se preparar. Nesta quarta-feira, os alertas do fim, uma série de estudos inédita que irá abrir os seus olhos e preparar você em Hamamatsu e em todos os templos da Igreja Universal. Para locais e horários, acesse universal.org/localizar. Traga sua Bíblia. Exatamente como você assistiu. Também na nossa igreja, Pastor Hide, lá da Rio Zend, o endereço e os horários, por favor. 私たちは今、静岡県浜松市中央区龍禅寺町622です。今日はとても重要な特別な礼拝が行われます。夜8時から皆さんをぜひお待ちしております。Nós estaremos na nossa sede nacional aqui em Shizuoka, Shizuoka-ken, Hamamatsu-shi, Chuoku, Kitateira de Macho, 211-19 na Avenida Ekinan Odori. Para mais endereços é só você acessar universal.org/localizar. Esteja conosco e seja abençoado em o nome do Senhor Jesus Cristo. Arigatou gozaimashita, zehiokoshi kudasai. Deus abençoe todos vocês. Que o Espírito Santo, o Espírito de Deus venha fazer morada dentro de cada um de vocês. Porque essa é a vontade de Deus. Você imagine uma coisa, só pensa comigo. Quando nós somos escolhidos por Deus, como foi o caso de Abraão, de Isaac, de Israel, como foi o caso de Moisés, como foi o caso de Maria, como foi o caso de Isabel, que gerou João Batista. Quando Deus escolhe pessoas, não é para que essas pessoas venham viver uma vida abundante apenas aqui na terra. Deus não nos escolheu para vivermos uma mesquinha vida, ainda que seja abundante, ainda que seja boa, de qualidade. Ele não nos chamou para que nós viéssemos curtir neste mundo sujo um pouquinho dele. Ele nos chamou para uma vida eterna. Você acha que Deus iria escolher você, por exemplo, para viver uma vida
70, 80, 90, 100 anos. E cada vez, quanto mais anos você vai vivendo, mais você vai sofrendo. Essa é a realidade, não é? Porque viver neste mundo é sofrimento. Viver neste mundo é sofrimento. E se você é uma pessoa que ama, você vai sofrer duplamente. Porque quem ama, sofre. Quem ama, sofre. Deus é amor e ele sofre. É sofredor. Como está escrito no Salmo 86, quando Davi diz que Deus é sofredor. Porque ele sofre, sabe por quê? Porque ele quer o melhor para nós. Mas a nossa cabeça é tão pequenininha, a nossa visão é tão miúda, que a gente não consegue perceber sequer um pouquinho da grandeza de Deus. Da grandeza de Deus em nós. Moisés teve experiência íntima com Deus. Mas ele não tinha o Espírito Santo, porque ele ainda não tinha vindo. Amiga e amigo, o Espírito de Deus, que é o Espírito do Senhor Jesus Cristo, quer fazer morada em você. Talvez você seja aquela pessoa que tem entregado a sua vida para uma entidade, para um espírito, para um guia. Mas o guia, ele diz para você, eu era isso, eu era aquilo, eu era um artista, eu era uma sumidade, eu morri, mas eu quero viver no seu corpo, e você acreditou nisso, e tem acreditado nisso. Mas como é que é a sua vida? Somando, diminuindo, qual é o saldo que você tem? 0, só sofrimento, não é verdade? Jesus oferece o Espírito dele, o Espírito de quem morreu e ressuscitou, está vivo. E para afirmar que ele está vivo, quando o Espírito Santo vem, ele dá vida, ele dá força, dá coragem, ele levanta o caído, ele apruma os que estão cambaleando, ele faz forte o fraco, ele livra da cova dos leões, da cova dos elefantes, da cova, seja lá do que for, ele livra, porque ele é Deus dentro de você. Então você se torna forte e poderoso em Cristo Jesus. Mas, para ter isso, você tem que entregar todo o seu coração. Todo, 100% dele. Tudo. Suas vaidades, suas pretensões, suas ambições, tudo. É tudo por tudo. Se você quiser, o altar está aí para isso. Deus abençoe a todos. E até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém.